E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como resolver uma equação do segundo grau completa pelo método de completar quadrados? E para responder a esta pergunta, nós vamos resolver a seguinte equação: 2x² mais 9x menos 18, que deve ser igual a zero. Mas antes de resolvê-la, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Então vamos agora resolver essa equação por meio do método de completar quadrados. A equação que nós vamos resolver é a seguinte: 2x² mais 9x menos 18 igual a zero. E para resolver essa equação pelo método de completar quadrados, nós temos que reescrever o que nós temos aqui no membro esquerdo da igualdade, ou pelo menos parte do que nós temos aqui à esquerda, como um quadrado perfeito. Para iniciar, nós vamos começar dividindo toda essa equação por 2, porque assim nós teremos x² apenas, e a raiz quadrada de x² é x. Portanto, nós vamos dividir toda essa equação por 2, e assim nós teremos 2x² dividido por 2, mais 9x dividido por 2, menos 18 dividido por 2, que deve ser igual a 0 dividido por 2. E ao realizar essas divisões, começando aqui pelo primeiro termo, nós temos 2 dividido por 2, que é igual a 1, ou seja, aqui nós teremos apenas x². E na sequência nós temos 9x dividido por 2, que é igual a 9x sobre 2. E nós deixamos indicado dessa maneira. Agora, no terceiro membro nós temos 18 dividido por 2, que é igual a 9, mas como nós temos o menos antes, então nós temos menos 9. E tudo isso deve ser igual a 0, porque 0 dividido por 2 é igual a 0. Agora, no próximo passo, nós vamos comparar o que nós temos aqui com o quadrado de uma soma, no qual nós temos a mais b elevado ao quadrado, e tudo isso deve ser igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ou seja, em outras palavras, nós temos que o quadrado do primeiro termo, que nesse caso é a, deve ser somado com 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, 2 vezes a vezes b, e tudo isso somado com o quadrado do segundo termo, que nesse caso é b, e aqui nós temos b ao quadrado. Então, a mais b, tudo isso elevado ao quadrado, será igual a exatamente o que nós temos aqui no membro direito dessa igualdade, que pode ser descrito também por essa sentença. E nós vamos comparar essa igualdade com o que nós temos aqui nessa igualdade. E no caso do primeiro termo, nós podemos observar que aqui nessa igualdade ele é o elemento a ao quadrado. E aqui na igualdade que nós temos será o x². Logo, o a está sendo comparado ao x porque ambos vão representar o primeiro termo que nós temos aqui no quadrado de uma soma. Isso quer dizer que o quadrado do primeiro termo é x², que nós estamos retirando aqui dessa igualdade. Portanto, nós temos que deixar anotado aqui que o primeiro termo é x, uma vez que aqui nós teremos o quadrado do primeiro termo e ele é igual a x², logo o primeiro termo é x. Agora, na sequência, nós temos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E aqui nessa igualdade nós teremos 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que até agora é desconhecido, por isso nós estamos deixando indicado com essa interrogação. E tudo isso deve ser igual a exatamente o que nós temos aqui, ou seja, 9x sobre 2, uma vez que esse é o termo que aparece x aqui também. Mas o que isso quer dizer? Nós estamos comparando essa segunda parte que nós temos aqui do quadrado perfeito, que é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E como o primeiro termo, que é a, nós já definimos como x, agora nós vamos descobrir o valor de b, que é o segundo termo que nós temos aqui, que até então é desconhecido. E aqui nessa igualdade, como nós temos x em ambos os membros da igualdade e apenas multiplicações e divisões, nós podemos simplificar x em ambos os membros. E com essas informações, nós teremos que 2 vezes o segundo termo será igual a 9/2. Então, para descobrir qual é o segundo termo, nós vamos isolar essa interrogação. Para isso, nós vamos dividir por 2 ambos os membros da igualdade. E assim nós teremos 2 multiplicado pelo segundo termo dividido por 2, que deve ser igual a 9/2 dividido por 2 também. E 2 dividido por 2 vai ser simplificado, e aqui no membro esquerdo da igualdade nós teremos apenas a interrogação. Enquanto que no membro direito nós temos 9/2 dividido por 2, que é igual a 9/4. Portanto, o segundo termo que está sendo representado pela letra B, ele vai ser igual a 9/4. Agora, com essas informações, nós já podemos ir para o próximo passo. E esse próximo passo está relacionado ao quadrado de uma soma. Nós temos aqui
x mais 9 quartos elevado ao quadrado, e nós temos exatamente essa expressão, porque x é o primeiro termo, que no caso é a, e 9 quartos é o segundo termo, que no caso seria o b. E como nós podemos fazer para calcular este quadrado? Nós sabemos que o quadrado de uma soma é igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, somado com 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, 2 vezes x vezes 9 quartos, uma vez que x é o primeiro termo e 9 quartos é o segundo termo, e tudo isso somado com 9 quartos ao quadrado, que é o quadrado do segundo termo, ou seja, 9 quartos elevado ao quadrado, como nós temos aqui. Agora, nesse ponto, nós vamos simplificar essas operações. Nós temos que x mais 9 quartos, tudo isso elevado ao quadrado, será igual a x ao quadrado, somado com, aqui nesse ponto, nós podemos simplificar esse 2 com esse 4, dividindo ambos por 2, e assim nós vamos obter 1 e 2. Ou seja, nós teremos 9x sobre 2, assim como aparece aqui. E tudo isso deve ser somado com 9 quartos elevado ao quadrado, que é o que nós temos aqui. Nós não vamos resolver, por enquanto nós vamos apenas deixar indicado. Agora nós vamos comparar o que nós temos aqui com o que nós temos aqui na nossa equação do segundo grau. E nesse sentido, nós temos aqui x ao quadrado mais 9x sobre 2, e aqui nessa segunda igualdade, x ao quadrado mais 9x sobre 2 nessa parte da igualdade. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir o que nós temos aqui, x ao quadrado mais 9x sobre 2, e nós vamos acrescentar este termo que nós temos aqui para aparecer esse quadrado perfeito. Ou seja, aqui nessa etapa nós vamos acrescentar 9 quartos elevado ao quadrado. Porque tudo isso aqui é exatamente o que aparece aqui, e nós vamos poder trocar por x mais 9 quartos, tudo isso elevado ao quadrado. Só que aí nós teremos o seguinte, x ao quadrado mais 9x sobre 2 mais 9 quartos elevado ao quadrado. Lembrando que nós temos aqui menos 9, então tudo isso aqui menos 9 deve ser igual a zero. Mas aqui nessa igualdade nós temos um problema, porque nós acrescentamos 9 quartos ao quadrado no membro esquerdo da igualdade. E para que ela continue sendo válida, nós temos que acrescentar o mesmo valor aqui no membro direito da igualdade. E agora nós temos o seguinte, x ao quadrado mais 9x sobre 2 mais 9 quartos elevado ao quadrado, menos 9, que deve ser igual a 0, mais 9 quartos ao quadrado. E essa equação é equivalente a essa equação que nós temos aqui. O que nós temos de diferente é que foi acrescentado 9 quartos elevado ao quadrado em ambos os membros da igualdade. E é por isso que essa é uma equação equivalente. Mas por que nós fizemos isso? Porque nós queremos completar um quadrado. Esse 9 quartos elevado ao quadrado tem essa função. Quando nós acrescentamos 9 quartos elevado ao quadrado aqui no membro esquerdo da igualdade, nós podemos substituir tudo isso aqui por x mais 9 quartos elevado ao quadrado, porque aqui nós temos uma igualdade. Mas antes de fazer essa substituição, nós vamos primeiro isolar essa parte que nós temos da igualdade aqui. Nós teremos x ao quadrado mais 9x sobre 2 mais 9 quartos elevado ao quadrado, e esse menos 9 será reconsiderado no outro membro da igualdade com operação inversa, ou seja, nós teremos 9 quartos elevado ao quadrado, que é 9 vezes 9, que é igual a 81, e 4 elevado ao quadrado, que é 16. Só que esse menos 9 será acrescentado aqui no outro membro da igualdade, uma vez que nós estamos utilizando a operação inversa. E aqui nós temos 81/16 somado com 9. E agora nós vamos resolver essa adição, mas primeiro nós vamos voltar aqui para essa igualdade e observar que tudo isso que nós temos aqui é exatamente igual ao que nós temos aqui. E é por isso que nós vamos substituir este trinômio por x mais 9 quartos elevado ao quadrado, porque eles são iguais. Ou seja, aqui nessa igualdade, no membro esquerdo, nós vamos trocar tudo isso aqui por isso que nós temos aqui. E nós teremos x mais 9 quartos elevado ao quadrado, que deve ser igual a 81/16, somado com 9. Mas 9 pode ser reescrito como 144/16, uma vez que 144 dividido por 16 é igual a 9. E para somar duas frações, nós precisamos ter denominadores iguais. E assim nós temos 81 mais 144, e ao somar essas frações, nós vamos obter que 81 mais 144 é igual a 225, e tudo isso sobre 16. E agora nesse ponto nós temos o quadrado de uma soma, que deve ser igual a um valor numérico, que é representado por essa fração. Para resolver essa igualdade, nós podemos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, mas isso vai gerar uma duplicidade de respostas.
E para resolver isso, nós fazemos o seguinte: a raiz quadrada de x mais 9 quartos ao quadrado, que deve ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 225 sobre 16. E aqui esse mais ou menos é porque esse valor pode ser tanto positivo quanto negativo. E agora nós vamos trabalhar com essa parte que nós temos aqui. E nós vamos reescrever essa equação aqui em cima, para que a gente possa trabalhar melhor e ter um espacinho melhor aqui embaixo. Nós temos o seguinte: a raiz quadrada de x mais 9 quartos ao quadrado pode ser simplificada com esse expoente 2 que nós temos aqui. Ou seja, nós teremos x mais 9 quartos. E tudo isso deve ser igual a mais ou menos a raiz de 225 dividido por 16. A raiz de 225 é 15 e a raiz de 16 é 4, portanto nós temos mais ou menos 15 quartos. Agora é só resolvermos essa igualdade e determinar o valor de x. E para isso nós temos que isolar x. O primeiro passo seria subtrair 9 quartos em ambos os membros da igualdade. Subtraindo 9 quartos aqui desse membro esquerdo, nós teremos apenas x. E nós vamos também subtrair 9 quartos aqui no membro direito da igualdade. E assim nós temos mais ou menos 15 quartos menos 9 quartos. Agora nesse ponto, como nós temos mais ou menos, nós vamos calcular dois valores possíveis. O primeiro deles será x1, que no caso é 15 quartos menos 9 quartos. E aqui nós escolhemos primeiro o mais 15 quartos, para depois calcularmos com o menos 15 quartos. E assim nós temos 15 menos 9, que é igual a 6. Portanto, x1 é igual a 6 quartos. E 6 quartos é o mesmo que 3 meios, ao simplificarmos essa fração. E 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, esse é o valor de x1, ou seja, uma das raízes dessa equação. E agora nós vamos para o valor de x2, que será igual a menos 15 quartos menos 9 quartos. E aqui nós temos que menos 15 menos 9 é igual a menos 24, ou seja, nós temos menos 24 quartos. E ao dividir 24 por 4, nós vamos ter 6. E como nós temos o sinal de menos antes, nós temos aqui menos 6. Isso significa que as raízes são 1,5 e menos 6. Mas para termos certeza, nós vamos fazer uma prova real e verificar se de fato esses dois números vão zerar essa igualdade. Nós vamos fazer a prova real utilizando as duas raízes, começando por x1. Nós vamos substituir o valor de x1, ou seja, 1,5, aqui nessa igualdade, no valor de x. E assim nós temos 2 vezes 1,5 ao quadrado, mais 9 vezes 1,5, menos 18. E ao calcular esses valores, nós teremos o seguinte: 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. 9 vezes 1,5 é igual a 13,5. E assim nós temos 2 vezes 2,25, que é igual a 4,5, que deve ser somado a 13,5. E ao realizarmos essa soma, nós vamos obter 18. E 18 menos 18 é igual a 0. E essa equação deveria ser igual a 0. Portanto, a raiz x1, que é igual a 1,5, de fato é uma das raízes dessa equação. E agora nós vamos para a segunda raiz, que no caso é x2, que é igual a menos 6. E nós vamos substituir menos 6 em todos os lugares em que aparece o x aqui. E nós teremos 2 vezes menos 6 elevado ao quadrado, somado com 9 vezes menos 6, e tudo isso menos 18, e o resultado dessa igualdade deve ser 0. Portanto, nós temos 2 vezes menos 6 ao quadrado, que é igual a 36. E 9 vezes menos 6 é igual a menos 54. Portanto, nós temos 2 vezes 36, que é igual a 72. E 72 menos 54 é igual a 18. E 18 menos 18 é igual a 0. Portanto, nós verificamos que essa segunda raiz, que é x2, também está correta, é menos 6, porque esse valor vai zerar essa igualdade. E nesse vídeo nós conhecemos um outro método para resolver uma equação do segundo grau completa, mas sem utilizar aquela fórmula. Por meio desse método, nós podemos completar os quadrados e descobrir as possíveis raízes de uma equação do segundo grau. Inicialmente, esse método pode parecer um pouco mais difícil do que resolver pela fórmula, mas com a prática você pode aprimorá-lo e desenvolver melhor o seu raciocínio matemático. E você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, deixe seus comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste método. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.